Voltando então, pessoal, com o nosso estudo e antes de abordarmos a Ordo Salutis, que é a ordem da salvação, nós vamos abordar aqui a soberania divina, ok? Porque é um ponto também extremamente importante, né, gente? Opa, e aí, João? Seja bem-vindo aí de volta, João Gabriel. Então vamos completar, né, o nosso entendimento, o nosso estudo, porque tem mais coisas para a gente, bom dia, Daiane, abordar. A gente já viu nos vídeos passados aí, né, gente? A depravação, o livre-arbítrio, a eleição, a predestinação, a expiação, graça e a preservação eterna. A gente refutou todas as heresias, a gente pontuou cada questão e explicou e a gente trouxe a verdade. Bom, eram muitos textos, né? Foram muitos vídeos e agora a gente vai então continuar. Vamos lá, gente. Então, soberania divina, primeiro ponto, esse aqui é uma doutrina bíblica. Segundo ponto, é uma doutrina bíblica extremamente rejeitada. Você praticamente não vai ouvir aí, pelo menos pela grande maioria, pregadores ensinar sobre isso. Sequer vão falar que o Criador é soberano. E é um atributo dele, né? Então tem várias partes da Escritura também. E aqui tem uma questão, né, de Charles Spurgeon. Olha só essa história dele. Lembrando, né, pessoal, que a gente tem que sempre explicar aqui, porque senão, nossa, né, os haterzinhos vão lá e vão chamar você de tudo. Bom dia, JM. Muitas pessoas, pronto, Romulo, você vai citar Spurgeon, mas ele era calvinista, mas ele era isso, aquilo, mas o que você é calvinista? Não sei o que, você... Gente, eu só estou aqui contando como Spurgeon relatou a conversão dele, só isso. Será que dá para fazer isso? E sem ser taxado do mesmo? Então vamos lá. Até porque eu não concordo com tudo que Spurgeon, tudo que os reformados ensinam. Já expliquei isso em vídeos passados, né? Quem não viu as playlists passadas sobre esses assuntos, assista. É muito importante as pessoas... E aí, Teteu, seja bem-vindo. Que bom, meu irmão. Que bom que você está aprendendo muito. Para ter uma melhor conclusão. Então vamos lá. O que Spurgeon disse? Quando eu estava chegando ao Messias, eu pensei que estivesse o fazendo por mim próprio. Veja, a questão aqui estava chegando ao Messias. As pessoas pensam, né, que vão ao Messias, né, por conta própria. Será, pessoal, que é isso que a Escritura ensina? Olha só. Ele pensou que estava indo por conta própria, assim como a maioria pensa. E mesmo que eu procurei zelosamente ao Senhor, eu não fazia ideia que o Senhor me procurava. As pessoas, né, não fazem ideia que é o Criador que primeiro busca. Eu não penso que o recém-convertido esteja primeiramente ciente disso. Eu posso fazer um retrospecto daquele dia e daquela hora em que eu recebi estas verdades em minha alma pela primeira vez. Então aqui ele vai lembrar e vai relatar. Numa noite da semana, um pensamento me atingiu. Gente, olha só, preste muita atenção nisso, porque é como que a gente consegue pensar em como você chega à salvação. Você já parou para pensar nisso? Como é que você um dia leu a Bíblia? Como é que você um dia se converteu? Como é que você um dia... Sabe? Então, olha só. O pensamento de Spurgeon foi o seguinte: como você se tornou um crente? E a pergunta que eu faço para você aqui é: como é que você se tornou um crente? Como você se converteu?
Como? Aí Spurgeon diz, eu procurei o Senhor. Tá, até aí tudo bem. A pergunta é, como você veio a buscar o Senhor? Do nada? Por um instante a verdade veio em minha mente. Eu não o procuraria a menos que tivesse existido alguma influência prévia sobre a minha mente que me fez o procurar. Olha aí o que eu estou falando direto aqui das influências, pessoal. E a maior influência é o Criador. Então ele que faz tudo para você se converter. E aí eu orei, pensei eu. Mas então perguntei a mim mesmo, como vim a orar? Essa é a pergunta. Como é que você vai orar? Aí ele pensa, eu fui induzido a orar pela leitura das Escrituras. Ok. Você lê a Bíblia, você vê lá que tem lá que os discípulos oravam, os profetas oravam. Até aí tudo bem. Agora a pergunta é, como vim a ler as Escrituras? Eu as li, mas o que me fez as lerem? Essa é a pergunta, pessoal. Questionativa. O que te fez um dia ler a Bíblia, pessoal? Então, por um momento, eu vi que o Criador estava por trás de tudo e que Ele era o autor da minha fé, e então a plena doutrina da graça se abriu para mim. E dessa doutrina eu não me afastei até este presente dia. E desejo fazer esta a minha confissão constante. Eu atribuo a minha mudança completamente ao Criador. Isso é o que Charles Spurgeon disse. Será que as pessoas hoje, pessoal, estão atribuindo a mudança delas completamente ou parcialmente? Os arminianos, os semi-pelagianos e todos os outros humanistas seculares que estão por aí, pessoal, não aceitam isso, não acreditam nisso e pensam que não, o Criador só derramou lá sua graça para todos, cabe ao ser humano aceitar, cabe ao ser humano responder, atender ao chamado. Então não foi completamente, tem a ação ainda do ser humano. Gente, isso é humanismo, isso não é bíblico, isso é religião dos méritos, isso não é graça. E quando a gente fala de graça, é graça, pessoal, favor imerecido e não porque você merece. Então é isso que essas pessoas não entendem e não aceitam. Enquanto as pessoas não reconhecerem que a conversão, a fé, uma pessoa crer definitivamente no Pai, no sacrifício eficaz do Messias, é pura ação do Criador sobre os seres humanos, elas não vão estar entendendo a graça. Não vão estar e nunca entenderam ainda o que é o Evangelho nem a graça. Elas querem então méritos na salvação. Elas acham que podem fazer alguma coisa para serem salvas. Elas estão ignorando a cruz do Messias, no sentido de sua eficácia. Elas estão menosprezando, né? E são responsáveis por isso. Estão menosprezando a obra da salvação. Olha como isso é muito sério. E é isso que a maioria acredita, infelizmente, pessoal. Tá vendo por que as pessoas vão para o lago de fogo? São incrédulas. É incredulidade. Vamos lá. Agora tem uma questão, né? Muitas pessoas pensam assim, mas eu fui orar. Fui induzido a orar pela leitura da Bíblia. Eu busquei o Criador. O que me fez ler a Bíblia? Essas coisas foi tudo eu que fiz. Então as pessoas pensam isso, né? Só que aí que tem um problema. Sim, você faz essas coisas, mas primeiro é o Criador que tem que fazer isso para você fazer. Né? Ou seja, ele vai te conduzir a isso. É ele que vai impulsionar, ele que vai dar o monergismo. É certeiro aqui. Então, como explicar isso?
Um exemplo são os trilhos de trem, pessoal. Como conciliar a soberania divina em fazer você fazer essas coisas e você também fazer. Soberania divina com responsabilidade humana. Você olhe atentamente agora para esses trilhos de trem. O que você está vendo aí são trilhos de trem. Você já viu esses ferros? Aqui, ó, onde eles estão, bem aqui embaixo, você está vendo eles bem distantes, né? Agora, olhe lá no horizonte, onde é que eles estão? Estão, na nossa visão, juntinhos, né? Eles praticamente quase que se encontram. Bom, a soberania divina e a responsabilidade humana é mais ou menos isso. São duas verdades, só que essas verdades, elas não se contradizem. Lá no final, você vai ver que elas andam juntas, são verdadeiras, não se contradizem. Uma não é mentira e nem a outra, são duas verdades que andam juntas e lá no final elas se completam, elas se tornam uma. E a gente só vai entender isso lá no final, com toda a plenitude, tá? Depois da glorificação. O exemplo é esse. Tem mais coisa aqui. Isaías 45 diz, assim diz o Criador, Yahweh, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Isso aqui é para toda a humanidade. Como a maioria das pessoas acha que pode determinar como que o Criador salva alguém, estão completamente enganadas, né? É Ele que faz todas as coisas, pessoal. Não sabemos as coisas futuras assim como Ele sabe. Quereis dar ordem acerca dos meus filhos, acerca das obras das minhas mãos? Ou seja, vocês querem determinar como é que o Criador salva alguém? A gente só pode ficar com o que as Escrituras dizem, e não segundo nossos achismos. Então, se a Escritura diz tudo aquilo que eu expliquei aqui, é aquilo que ela diz. Então, Ele já deu as ordens, pessoal, para as coisas acontecerem assim como Ele determinou que acontecesse. E não como nós, supostamente, determinamos. A gente não determina nada. Fazemos escolhas apenas dentro do limite da nossa natureza. Então, aqui eu tenho um estudo, o Salvador das pessoas do mundo. Ele é o Jesus Cristo do arminianismo. Esse vídeo aqui é pesado e... deixa eu ver quantas páginas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que cabe um vídeo inteiro só para isso. Então... Só que depois ainda tem que explicar os textos bíblicos sobre a soberania divina, que vão estar aqui. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dar um pause nesse vídeo. Esse vídeo vai ficar curto. E aí depois eu vou explicar os textos da soberania divina. E depois eu vou falar sobre o Jesus Cristo do arminianismo, que é muito importante esse estudo, que ele é o salvador das pessoas do mundo. Gente, que não salva ninguém, né? É triste. Mas é um assunto muito importante. Então, até daqui a pouco que eu já volto, tá? Não vou nem pausar aqui, já vou só dar um F5 e que eu já volto no novo vídeo, ok? Até a próxima.